Igreja do templo, igreja das casas, né? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 44, versículos de 3 em diante. Isaías, livro do profeta Isaías. Essa semana a gente terminamos hoje, né? Quem está no propósito de leitura da Bíblia naquele grupo da igreja. Terminamos hoje Isaías, né? Glória a Deus. Falta pouco agora, aleluia. E aí hoje o Senhor vai ministrar um pouquinho nessa passagem de Isaías. Isaías 44, versículos de 3 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto à corrente das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará no nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém, queridos? Queridas, podem sentar-se, por favor. Aleluia. Que texto precioso da palavra de Deus, não é? Que porção valiosa das Escrituras Sagradas, da Bíblia, essa revelação que o Senhor trouxe ao coração do profeta Isaías. Num tempo em que, meus amados e amadas, a nação de Israel vivia a opressão, vivia sob jugo, vivia, enfim, um período difícil da sua história. A profecia de Isaías é uma palavra a um povo que estava condenado a uma vergonha de ser invadido, de ser destruído, de ter a sua cidade mais importante completamente arrasada, seus filhos escravizados e levados para uma outra terra. A profecia de Isaías, meu irmão e minha irmã, é uma palavra que Deus trouxe ao coração daquele homem, dizendo assim: por que eu fiz tantas obras na vida do meu povo, e por que o meu povo não conservou aquilo que recebeu? Porque, meus amados, Deus escolheu entre as nações da terra o povo de Israel. E entre o povo dessa terra, através de Israel, ou através dos descendentes do povo de Israel, Deus decidiu estabelecer uma aliança não apenas com o povo de Israel, mas uma aliança com as nações. Pairava sobre os ombros do povo de Israel a bênção de ser, em nome de Deus e para a glória de Deus, um instrumento de transformação para o mundo. Mas aquilo que Deus deu àquele povo, eles não conservaram. Eles não mantiveram aquilo que Deus deu àquele povo. Eles ao longo do tempo se perderam. Eles ao longo da história deixaram de conservar, de manter aquilo que o Senhor, de uma maneira preciosa, deu a eles enquanto povo e enquanto nação. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, será que nós também não temos essa dificuldade de manter, de conservar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós? Será que nós não passamos também por situações em que nós buscamos, nós clamamos, o Senhor envia, e aí, de repente a gente começa a viver um tempo de sequidão, de vazio, de dificuldade? O que acontece conosco? O que aconteceu com o povo de Israel e o que acontece conosco hoje? E sabe, irmãos, tem muitas formas da gente responder essa pergunta, mas eu quero respondê-la pelo menos de uma maneira hoje. E a conclusão que eu cheguei, lendo essa profecia, clamando a Deus, pensando em tudo isso, foi que nós muitas vezes mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos as nossas ações exteriores, mas a maioria das pessoas não muda o caráter. E o caráter é a nossa essência. O povo de Israel durante muitos séculos mudou o seu comportamento dizendo: nós somos o povo da aliança com o Deus verdadeiro, nós somos o povo que fez uma aliança com o único e suficiente Deus. Mas esse povo que tinha um comportamento de aliança com Deus não tinha o caráter transformado, porque a história de Israel é marcada, acentuadamente marcada por idas e vindas.
Se a gente lembrar da história dos reis de Israel, do reino do norte ou do reino do sul, é sempre assim: um rei foi maravilhoso, o povo serviu a Deus. Depois veio um que não temia a Deus e todo mundo abandonou Deus. Não é mais ou menos assim o resumo da história? Trágico, né? Tragédia, gente, isso é uma tragédia espiritual. Nós muitas vezes mudamos o nosso comportamento. A gente veste roupas bonitas, né? Assim, decentes. Nós, enfim, mudamos a nossa forma de falar, né? Esse linguajar de crente, né? Ô varão, ô varoa, ô vaso. Eu não gosto quando alguém me chama de vaso. Pelo amor de Deus. É um negócio que me sinto mal quando alguém fala assim: ô vaso. E aí, vaso? É linguagem de crente, gente. Mas me dá um negócio ruim porque eu falo assim: vaso. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou discípulo de Jesus, mas assim, é porque é a expressão lá de Jeremias 18, né? O vaso nas mãos do olheiro. Mas essa é uma linguagem de cristã, de crente, né? De evangélico, de pentecostal, inclusive, que não me, eu, Luciano José Martins da Silva, não me agrada. Se você gosta, não tem nada contra. É para mim, estou falando de mim para mim mesmo. Sabe, amados? A gente às vezes muda o linguajar, a gente muda a roupa, mas o caráter não muda. E aí, aquilo que é uma obra gloriosa de Deus, começa a se transformar, ou aquilo que era para ser uma intensa, um grandioso mover de Deus, começa a se transformar numa grande sequidão. Isaías disse: derramarei água sobre o sedento e correntes de água sobre a terra seca, ou mananciais, né? Uma tradução bíblica traz a palavra, colocarei ou derramarei, abrirei mananciais sobre a terra seca. Interessante isso, né? Sedento e terra seca são representações da mesma realidade. Se alguém está sedento, se transformou numa terra seca, alguma coisa ocorreu nesse processo, porque, meus irmãos e minhas irmãs, literalmente, o nosso comportamento não garante uma vida diante de Deus de forma autêntica, porque não é apenas a mudança das nossas ações, tem que ser a raiz da mudança lá dentro. A mudança não é de fora para dentro, mas a mudança é de dentro para fora. É o caráter, é a mudança das realidades que determinam a nossa forma de pensar, de ser e de agir. A Bíblia diz que o Senhor criou o ser humano. Se você quiser conferir, você conhece esse texto, mas olha aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículos 6 e versículo 7. A Bíblia diz que a água, né, brotava da terra e irrigava a superfície do solo. E aí Deus pega aquela água molhada, aquela terra molhada, que se chama barro. Deus pega aquela terra molhada, irrigada, e Ele forma o ser humano. E Ele sopra nas narinas do ser humano o fôlego da vida. Nós somos barro. E a grande questão é: por que o barro da nossa existência, da nossa criação, se transforma em terra seca? Porque ficamos ressecados, sabe, distanciados de uma realidade viçosa, bonita, contagiante, algo que irradia vida, que transborda de realidades, enfim, que geram bem, que geram a paz. Por que muitas pessoas se transformam ao longo do tempo numa terra seca? Deus não nos criou para ser terra seca. Ele nos criou para ser barro moldável, modelado pelas mãos dele. Mas a boa palavra de hoje, e é o que eu quero ainda ministrar, é que Deus tem água para o sedento. Deus tem água para a terra seca. A direção hoje era água de alguma forma, né? Ou era andando sobre as águas ou recebendo as águas de Deus, né? E era a direção de Deus para hoje. Meus amados, Deus, Ele quer realizar essa obra, mas a grande questão é: porque nós nos transformamos numa terra seca. Terra seca é símbolo de fraqueza, de infertilidade, de derrota, de perdas,
de situações que entristecem. O que, meu irmão e minha irmã, transforma a nossa vida numa verdadeira terra seca? Vou citar algumas. Tem várias razões para isso. Vou citar pelo menos algumas aqui para a gente orar nessa noite. O que torna uma pessoa, uma vida, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, barro irrigado com a água do solo, água pura, manancial de Deus. O que torna uma vida, uma pessoa, um povo, como aconteceu com Israel, ou que transforma a vida de pessoas que eram para viver a bênção de Deus em verdadeira terra seca, em histórias de derrota, em primeiro lugar é a falta de perdão. A falta de perdão traz sequidão ao coração das pessoas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz assim: cuidado que ninguém se exclua. O que Paulo está dizendo é, a falta de perdão faz com que a pessoa exclua a si mesma. Exclua de quê? Que ninguém exclua a si mesmo da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. O que brota numa terra seca, meus irmãos e minhas irmãs? Raízes de amargura. Raízes de amargura que profundamente machucam e agridem o coração de homens e de mulheres que não conseguem perdoar. O apóstolo Paulo, olha aí na sua Bíblia, confere aí o que eu acabei de dizer. Em Hebreus 12:15 ele disse que ninguém exclua a si mesmo. O perdão não é exclusão do outro. O perdão, ou a falta de perdão, desculpe, eu falei errado, né? A falta de perdão não é a exclusão do outro. A falta de perdão é a exclusão de si mesmo. Quem não perdoa, exclui a si mesmo da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela oferece gratuitamente o perdão. E não é porque é de graça que não tem valor. Não é porque é de graça, meu irmão e minha irmã, que não tenha um custo para mim e para você. Você sabe disso. A graça de Deus, ela é custosa, ela tem valor. Não é o que o texto lá das parábolas não diz isso? O homem que, encontrando uma pérola no campo, vende tudo para adquirir aquele campo de grande valor. Não é porque é de graça que não tem valor. A graça que o Senhor oferece custa a mim e a você abrir mão de tudo aquilo que contraria o propósito e o projeto de Deus para as nossas vidas. Ele não te criou para ser uma terra seca. Se você, meu irmão e minha irmã, tem vivido essa dinâmica da falta de perdão, entenda isso. Não é o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ou quem quer que seja, que está excluindo você. É você que está se auto-excluindo da graça de Deus. Porque lá na oração do Pai Nosso, a oração é muito clara, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tinha um irmão aqui da igreja, eu não vou citar o nome, ele dizia para mim assim: pastor, eu não consigo fazer esse pedaço da oração do Pai Nosso. E eu falei: por quê, irmão? Ele falou assim, quando eu cheguei, né, há muitos anos, e ele falou assim: pastor, porque ele era comerciante. Ele fala assim: como é que eu vou orar, perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores, se eu tenho um monte de gente que compra no meu comércio e não me paga? Aí eu falei: irmão, presta atenção, deixa eu te falar um negócio. A Bíblia aqui não está falando de dívida, de dinheiro. Essa oração do Pai Nosso não faz referência às dívidas que Jesus fala aqui. Não é financeira, não é monetária, não são negócios não concretizados ou obras não concluídas. O que Jesus está falando são das dívidas emocionais e relacionais. Jesus está dizendo: perdoe aquele que me ofendeu, perdoa aquele que causou mal, aquele que causou aflição, aquele que causou, enfim, algum infortúnio na minha vida. Senhor, eu perdoo, eu peço perdão assim como eu perdoo quem causou algum mal na minha vida. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com dívidas financeiras, monetárias. Perdão, meu irmão e minha irmã, é um estilo de vida que nos liberta de toda a amargura e de toda a sequidão.
Nós usamos, né? Muita gente usa esse exemplo. A falta de perdão é semelhante a uma pessoa que toma um vidro de veneno e espera que o outro morra. Mas você sabe, quem vai morrer é quem toma o veneno. Então, meu irmão e minha irmã, perdoe. Perdoe quem te ofendeu, perdoe se alguém ofendeu alguém da sua família. Perdoe, gente. Perdoa. Não exclua a si mesmo da graça de Deus, mas receba de Deus um novo tempo e uma nova história. Mas vamos lá, deixa eu avançar aqui para a gente orar. Uma outra questão que a gente acaba nos tornando em terra seca, meu irmão e minha irmã, é não confiar em Deus. A palavra de Deus, Isaías 55, versículo 8, diz assim: a minha palavra não voltará vazia. Isso significa que tudo que Deus faz se cumprirá, tudo que Deus fala, perdão, se cumprirá. Ele não é Deus, ele não é homem, né? A Bíblia diz isso, ele não é homem e nem é filho de homem para mentir. A palavra de Deus, ela é poderosa, não é o que o texto lá de Hebreus diz, né? Ela é poderosa e eficaz como uma espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela separa juntas e medulas, ela transforma. É martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus, na expressão do salmista no Salmo 119, é luz que ilumina o nosso caminho escuro. Então essa palavra, ela é poderosa. E quando eu e você duvidamos da palavra de Deus, nós nos tornamos uma terra seca. Quando nós duvidamos, quando nós colocamos Deus à prova, quando nós não assimilamos obedientemente e humildemente aquilo que Deus está nos ensinando, nós nos tornamos alvo da arrogância e da vaidade. Então nos distanciamos de Deus, porque, meu irmão e minha irmã, Deus não compartilha a glória dele com pessoas arrogantes e vaidosas. Aliás, Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é dele, a majestade é dele, a autoridade é dele. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, Saul perdeu a eleição como rei de Israel porque ele duvidou da palavra de Deus. Cedeu às pressões e, diz o texto, ofereceu sacrifício no lugar do profeta Samuel. Agiu como um louco, como um tolo. Perdeu ali a eleição que Deus havia lhe dado para ser o primeiro e grande rei de Israel. Por causa disso o Senhor levantou Davi. Por causa dessa atitude de Saul, que se transformou numa terra seca, o Senhor levantou o grande rei Davi. Como nós nos tornamos uma terra seca, para a gente encerrar essa etapa? Quando nós adotamos um estilo de vida mundano. O apóstolo João, na primeira carta de João, disse assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Uma expressão forte, mas preste atenção. Você não precisa comer lixo para saber que a mesa farta que há na sua casa é muito melhor. Você não precisa provar do mundo para saber o valor da vida na presença de Deus. Você não precisa provar qualquer realidade que a vida e que o mundo oferece para saber que na presença de Deus há delícias perpétuas, que na presença de Deus há uma mesa farta. Não é o que o salmista disse no Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim, diante de mim, na presença dos meus adversários. Há uma mesa farta preparada por Deus, mesmo quando nós estamos em angústia ou em batalhas, quando pessoas querem destruir a nossa vida e a nossa história. Então você não precisa comer do lixo deste mundo para saber que a vontade de Deus, que a glória de Deus, que a presença de Deus é muito melhor e mais intensa. Amém, queridos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o apóstolo João continua dizendo, o amor do Pai não está nele. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você e eu não somos chamados para sermos iguais ao mundo, andarmos iguais ao mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Amém, meus irmãos? Para andar na contramão. Eu sei que é difícil, é complicado andar na contramão. Mas, se você lembrar de um exemplo muito claro, como é que os peixes se reproduzem? Nadando contra a corrente das águas. Tem obstáculos, tem barreiras, tem, enfim, N problemas.
Mas enquanto eles não chegam no lugar apropriado, eles não param de lutar. Então, meu irmão e minha irmã, não pare, em nome de Jesus. Permaneça fiel e firme na presença do Pai. Amém, queridos? Agora, como nós podemos nos transformar, então, numa terra cheia de vida? Como a gente pode receber dessas águas, desses mananciais de água viva? Em primeiro lugar, bem rapidamente, preste atenção nisso. Em Lucas 9, 23, Jesus disse assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, como eu me transformo novamente, ou como eu posso dessedentar a minha sede, como eu posso matar, saciar a minha sede? Meu irmão e minha irmã, andando com Jesus. Ande com Jesus. Negue-se a si mesmo. Faça um compromisso. Isso é chamado de renúncia. Renúncia e compromisso. Renuncie a si mesmo e faça um compromisso fiel e intenso com Deus. Como eu e você podemos receber dessa promessa, descrita em Isaías 44, 3, recebendo o poder do Espírito Santo. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes a superfície está até seca, mas à medida que a água vai sendo perfurada, a terra vai sendo perfurada, quando encontra o veio de água, a água viva é a água que jorra da terra. Se a terra está seca e se o veio de água é atingido, então aquela água ela sobe, onde a água cai se transforma em terra molhada. Do seu interior, ou seja, muitas vezes nós estamos ressecados pelos problemas, vivendo em dificuldade, mas o Senhor toca-nos, nós renunciamos, nós vivemos um compromisso, nós abrimos mão, enfim, de um estilo de vida mundano, nós aprendemos a perdoar, nós não duvidamos de Deus, e tudo isso então vai transformando aquele lugar de tristeza, de frieza, de sequidão, e então as águas começam a fluir do nosso interior. É promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a sua vida, amém, queridos? É promessa de Deus para mim e para você. Quem beber dessa água, Jesus disse lá em João 4,11, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a eternidade, amém, queridos? Nós precisamos beber dessas águas, gente. Nós precisamos buscar mais dessas águas poderosas. Nós precisamos ser terra irrigada, manancial. Manancial é lugar de vida. Você já viu onde passa um veiozinho de água, assim? Aquele barulhinho de água, aqueles riozinhos bem curtinhos, né? Aqueles pequenos riachinhos, aqueles pequenos veios de água no meio de uma mata, perto de algum lugar. Enfim, você já viu isso? Aquela cena, é aquele barulhinho de água gostoso, aquele cheiro gostoso de terra, de planta, de mato, né? Aquela coisa, aquele cheiro de vida, dá até sede, né? Você chega perto do lugar daquele, você já fala assim, meu Deus, eu preciso, já enche a mão. Às vezes é perigoso, porque a gente não sabe de onde está vindo, mas naturalmente a gente começa a falar assim, eu quero beber dessa água, eu quero provar dessa realidade poderosa, gloriosa e majestosa. Então, meu irmão, chega de ser uma terra seca, amém, queridos? Isaías 58, 11, a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim bem regado, como um manancial de águas que nunca faltam. Deixa o Senhor transformar a sua história. No Salmo 107, vou encerrar dizendo esse versículo. Salmo 107, versículo 35. O salmista disse assim: transforma o deserto em açudes, e a terra ressecada em fontes. Deixa o Senhor transformar a sua vida hoje. Deixa o Senhor transformar a sua história nessa hora. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho antes da gente partir para a oração individual?